E aí, nesse dia, eu tentei tirar minha vida dentro do hospital. Que isso, Léo? Sim, mano. Cara, se coloca na situação, você tá queimado, você não sabe como é que você vai ficar, você vai perder tudo que você construiu, eu acho que Eu não consigo imaginar, você acha cara. que você vai sair dali todo. E aí passou, eu melhorei muitas coisas na minha vida e tal, entrei em outro relacionamento, pá, não sei o que, aconteceu várias coisas. Resumindo bem, chegou na parte do acidente recente, Aham. né? Rompi o peito, tive um acidente de moto, tal, com outras coisas que aconteceram. E aí, no acidente da queimadura, que foi o baque, entendeu? Porque um botijão de gás explodir na tua mão e você se queimar vivo, a pele do meu braço derreter, eu olhar no espelho, o meu rosto derreter igual vela, assim, ó. Você via igual filme, quando você vê o cara derretendo assim, isso estava acontecendo na minha frente comigo. A minha mão aqui, como o botijão, era um botijãozinho daqueles pequenos, né? Aham. Explodiu, essa parte da minha mão aqui, a tampa arrancou, dava pra ver o osso mexendo aqui, entre o músculo da mão. E quando eu me dei conta daquilo, cara, eu comecei a chorar e perguntar por que isso tá acontecendo comigo e tal, tal, tal. Naquele dia que estourou o botijão de gás, eu ia dar a primeira festa na minha casa nova. E não ia ser uma festa Tranquilinha. cristã, Aham. vamos dizer. Não ia ser a alopração total com droga, que eu não curto, mas não ia ser uma festa tranquila. Aham. Ia ser a primeira vez que eu ia fazer aquilo ali. Minha mãe, eu tinha dado um apartamento da minha mãe tinha ido morar sozinha, eu tava sozinho lá com a minha namorada da época, eu ia fazer uma festa lá aquele dia. E aí cancelei a festa e fui pro hospital. Às pressas, muita dor. É uma dor, Igor. Eu que não você consigo imaginar, Não, é cara. imensurável. É o corpo inteiro queimando. Eu queimei 40% do corpo, né? Os dois braços, o rosto, o pescoço e as costas. É uma dor... Assim, eu já tive cálculo renal, a dor da queimadura é mais forte. Tá bom. Quanto tempo tu passou sentindo essa dor sem apagar, cara? Porque tu teve Pois que é, chegar no eu hospital. tive momentos de meio que apagar, assim. É, Quando eu cheguei no hospital, a dor era tanta que eu meio que dei uma apagada mesmo. apagadinha. E aí o pessoal do hospital fez lá um primeiro socorros ali e tal, me enrolou com uma gase e tal e me mandou pra casa. O que não era pra ter acontecido. Ainda com dor pra cacete. Eu tomei tramal na veia, as coisas na minha, fiquei bem dopado e voltei pra casa. E a médica falou, ó, trata em casa, toma banho, tira essa pele morta e vai passando essa pomada. Tipo, me tratou igual lixo, né? E aí eu liguei pra minha mãe no dia seguinte. E aí falei, mãe, aconteceu isso, mandei as fotos, ela desesperou, ela falou, isso aí é caso de cirurgia plástica. Esquece, não pode ficar em casa. Quando eu acordei na minha cama estava inundada de pus. Meu braço estava inchado, meu rosto inchado, com muita inflamação, doendo pra caramba. E aí, Caraca, cara. eu tinha no mês Cara, seguinte... o que foi fazer em casa, meu irmão? Que pira. Né? Não tem explicação, o bagulho explodiu, tá ligado? Tipo, eu não sei porquê. Eu não consigo explicar. Uma das coisas ruins desse meu acidente é isso, porque você não acha um culpado, sabe? Aham. Não sabe qual que foi o vacilo. Tinha um cara né? do meu lado e a minha ex-namorada atrás de mim. Eles não se queimaram. Só eu me queimei. Foi algo muito específico pra mim, sacou? Aham. E aí, eu tinha uma campanha que eu ia fazer pra uma marca internacional de Miami de roupa aquática, Tá. de wakeboard, surf. E aí, o meu amigo, o Zeca Lust, que é um grande amigo meu, que é tipo um manager, ele junta ideias, pessoas, parceiros, patrocinadores, investidores e fazem as campanhas. Entendi. Ele é investidor e tal. E aí ele me ligou e falou assim, Léo, tudo certo? No mês que vem a gente vai comprar as passagens pra sair pra Miami e tal. Eu falei, cara, esquece, não vou conseguir. Aconteceu isso. Mandei as fotos pra ele. Ele falou, caraca, nossa, mano, que isso? Aí ele falou, mano, tu não sabe. Semana passada, entrou em contato comigo um grupo de médicos do Brasil e eu fiz uma ponte, um intermédio, com um grupo de ciência da medicina da Inglaterra, onde eles estão lançando um produto novo para queimados. Caralho. Que coincidência. Jesuicidência. É uma providência divina. E eu vou falar com esse médico aqui. Quando ele falou com o médico é especialista em queimaduras, o melhor médico de queimados do Brasil, que chama Thiago Bom. Se alguém alguma vez precisar, né, que tomara que nunca, mas se alguém precisar, pode procurar no Instagram, Thiago Bom, Dr. Thiago Bom. Ele é especialista em queimadura, cirurgião plástico. E ele me conhecia, né, na minha história e tal, já acompanhava fitness e tal. Ele falou, pô, manda o Léo me ligar e tal. Eu liguei pra ele e falou, Léo, vem pra cá agora.
Mano, eu sei que ele conseguiu um quarto pra mim no Niterói Door, incrível, com sala de estar, tipo um resort a parada, assim, muito top. E aí eu fui meio que uma cobaia desse produto, que é um produto que é extraído do estômago da ovelha. Eita, nunca vou falar disso. Chama endoforme. É uma película da viscose do estômago da ovelha que você coloca em cima da pele queimada, da pele raspada, no caso, e a sua pele absorve aquele negócio e vira a sua pele de novo. Entendi. É um pouco diferente da tilápia. Isso, eu já vi da tilápia. Tilápia passa os nutrientes. Esse negócio ele incorpora no seu corpo. Tá, interessante. Como é que os caras descobrem isso, né? Bizarro, né? E aí, tipo, pra gente que é cristão, assim, tudo é espiritual, né? E Inclusive a explosão? Sim. E aí quando eu pego assim, minha mãe falou assim, esse negócio é do estômago da ovelha, a Bíblia se refere na gente como ovelhas, sempre, né? Jesus é o pastor. E nós as ovelhas. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi se coloca na posição toda de ovelha. hora eles falam de as ovelhas, não sei o quê. É uma linguagem figurada para... Pra quem não acredita, acha, esse cara, tudo é Deus, tudo é... isso mesmo, tudo é Deus. É possível enxergar Deus em tudo, inclusive na dor, nessas situações mais difíceis, eu sei. nessas situações mais complicadas. E não é que Deus mandou a situação, mas Ele permite. Eu não estava dentro da vontade, entendeu? Aham. Eu não estava debaixo de uma proteção, eu estava fora, eu estava rebelde. Eu estava dando uma... Não é nenhuma questão de... Meu horário de refeição. Entendi. Mas eu já comi antes de vir pra... Mas assim, dá pra... Então o que você tá falando é que você não tá... Não é que isso foi causado Não por foi Deus que me queimou. Era só que ele também não te protegeu. É isso? Eu não estava sobre um princípio. Tá. Era tu que não tava ali, não era nem... Entendeu? Tipo, ele tá aqui e, meu irmão, você pode estar aqui ou ali. Aconteceu a mesma situação que você vai andando e aí você acaba provocando contra você algo e Deus ainda o livrou de algo pior, entendeu? Então... Eu podia ter morrido ali. Podia ter morrido. O botijão podia ter estourado de uma maneira que me estourasse. E meus órgãos viessem pra fora. Ou a queimadura me queimasse ao ponto de entrar via aérea e queimar o pulmão, que isso acontece, muitas pessoas morrem por conta disso. Então podia ter sido muito pior. Olha como é que eu tô hoje, cara. Eu vou chegar na parte do milagre ainda que é, tipo assim, top. Tá. É um negócio que tu vai falar, pô, não acredito. Mas tá aconteceu. Tá bom. E aí, depois dessa... de encontrar o médico, ele falou, bom, teu grau é esse, papapá. E eu falei, a minha parada era, eu vou ficar normal? Tá. E o médico falou, Léo, olha só, eu não posso te prometer nada. Quando você olhava no espelho, o que você via? Quando eu fui pro hospital, o quarto não tem espelho. Entendi. Tá. Justamente pra pessoa não se ver e não entrar numa noia absurda. Tá. Isso quanto tempo depois do acidente? Foi 5 dias depois. Caralho, então você ainda ficou em casa sofrendo 5 dias, diretaço. No banho lá em casa, eu tirava a pele do meu braço, eu esticava a pele assim, via a minha tatuagem certinho, assim, igual um papel desenhado. Cara. É bizarro. E aí o médico falou, cara, eu não posso te prometer. Tá? A gente vai dar o melhor, a gente conseguiu o patrocínio dessa Endoform, que vai vir lá na Inglaterra pra você. Você vai ser tratado com o melhor que tem dos mundos hoje aqui. Então, assim, eu não posso te prometer nada ainda, mas eu vou dar o meu melhor. Então, na minha mente, naqueles dias no hospital sem espelho, mano, vou ficar deformado, vou ficar com a pele enrugada, de queimado. Pra qualquer pessoa já seria horrível, né? E pra mim que trabalha com a imagem, corpo, fisiculturismo e tudo mais, ainda tem um agravante assim. Acabou um monte de coisa. Acabou. Né? Eu falei, vou perder patrocínio, vou perder tudo. Minha vida que eu construí a vida inteira acabou aqui. Então eu entrei numa... Eu não vou falar depressão, porque eu acho que a palavra depressão é uma doença e ela tem que ser tratada com mais seriedade. Foi uma tristeza profunda. Tava num estado depressivo ali. Poderia virar uma depressão. E naquele momento eu me culpava, mas também culpava Deus, por conta de falta desse entendimento. E eu falava, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Aí começa aquelas perguntas. Cara, se eu tivesse morrido agora, pra onde eu iria? Se tudo aquilo que eu vi na Bíblia é verdade, e a minha vida é tão frágil que de um segundo pro outro eu posso morrer, será que eu ia pro céu mesmo? Mas então quer dizer que nesse momento ainda, mesmo antes da conversão, tu já tinha uma certa convicção que tinha algo depois que a gente morre? Sim, eu sempre tive. Tá, é porque eu realmente não sei. Eu era aquele cristão morno para frio. Entendeu? Tá. Sabia, acredito nem acredito, mas de fim de semana eu tô na balada. Entendi. Fazendo besteira, entendeu?
Era um bosta. Quando você tá num avião, o avião dá uma tremida. Não, eu acredito em Deus. Eu só não tenho certeza de muita coisa, entendeu? Tipo, eu não sei se Normal, tem. eu também não tinha. Mas eu acredito em Deus. Tudo tem uma... Não num senhorzinho de barba. Tá? Talvez seja, e eu não sei também, pode ser. Mas também não acredito que seja. Não, a palavra de Deus diz que ele é um ser invisível, né? Deus se fez personificar em Jesus Cristo. Tem um teólogo inglês chamado John Stott que ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: Jesus veio para mostrar como Deus é e como o homem deve ser. Então, se você quiser ter a imagem exata de como Deus é, olha para Jesus. É o melhor lugar para você poder olhar, para você ter uma imagem exata de como Deus é. Jesus e também é o melhor exemplo de ser humano que existe. E também de como o homem deve ser. Jesus veio para isso. Para mostrar como Deus é e como o homem deve ser, como o homem deve agir, como o homem deve tratar o seu semelhante, as circunstâncias, né? Enxergar e discernir o ambiente ao seu redor. Então, por isso que Jesus é um ser tão fascinante. Tem um outro teólogo chamado A.W. Pink que diz que se Jesus não tivesse existido, ele é tão incrível que não poderia ter sido inventado. Então, de um ser tão maravilhoso que ele foi e que ele é. Então, voltando ao Léo, esse processo todo dele de conversão, eu disse aqui que cada um tem um encontro com Deus. O meu foi instantâneo, eu entrei numa igreja, senti a palavra, levantei a mão e pronto. Agora, com um não, com outros não, é de passo a passo. Quando Deus encontrou com Paulo, em Atos 9, a palavra de Jesus para ele foi assim: Paulo, dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Da ideia de que Deus já estava instigando ele, né, se manifestando a ele, dando sinais a ele. E ele estava resistindo por causa da dureza da religiosidade. Paulo era um cara fariseu e tal. Só que aí, diante daquela experiência marcante, onde ele vê uma luz que brilha e ele cai ao chão e ele fica cego por 3 dias, aí não tem como ele voltar. Ele vê o próprio Jesus falando com ele. Então, cada um tem um tipo de conversão diferente, né? Deus é um Deus individual, que trata com a gente na individualidade, na nossa particularidade, de um modo diferente, de uma maneira diferente. E o que a gente deve fazer é não resistir quando ele está nos tocando, né? E aí foi acontecendo com o Léo e... Todo queimado lá. E vai dando... Os troços chegaram do exterior de graça. É isso. Sim, não gastei R$1. Tá. E aí, quando você é queimado assim, você faz eu fiz o debridamento, que é uma raspagem da pele de 2 em 2 dias. Então, de 2 em 2 dias, eu raspava minha pele com bucha. Para que ela nasça... Ele procure fazer o corpo forçar a nascer a pele lisa, novamente. É horrível, dói pra cacete, dói igual se tivesse queimado de novo. Então, de 2 em 2 dias, sala de cirurgia, raspa o corpo todo com bucha, volta todo ardido pro quarto, grogue, ferrado, e aquele negócio na minha mente, eu comecei a ficar muito, muito bolado com Deus, porque aquilo tá acontecendo. Eu passei do tipo, se eu morrer amanhã, pra onde eu vou, pra xingar Deus. Entendi. Xingava, revoltado. Só que 2 meses antes disso acontecer, eu tinha entrado no curso de maturidade da igreja que eu frequento, a igreja dele, a Advec e a Mananciais. Eu congrego em 2. Mas eu faço mais na Advec, né? Minha congregação mesmo é com ele lá. O quê? Como é que é? Advec. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? Tá. A nossa igreja é uma Assembleia de Deus, só que modernizada, mais contextualizada. Nosso pastor, eu sou o pastor dirigente lá da igreja e o nosso pastor presidente é o pastor Silas. Tá. Então, é uma assembleia, só que mais modernizada, né? Mais contextualizada. A gente acredita muito nisso também, que é possível modernizar sem mundanizar, né? Tá. É possível se contextualizar, entender que a igreja é uma igreja para o século XXI, em vários aspectos, e tem coisas que são culturais, que um tempo foi diferente do que agora. O que é princípio, não. O que é princípio é eterno. Mas deve ter um monte de crítica também. Agora, sempre tem, né? Sempre tem, porque sempre tem uma galera mais religiosa. Jesus nunca teve problema também com o pecador, né? Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus sempre tem problema com a galera mais religiosa, né? O contexto de Jesus ali, ele tinha 4 grupos religiosos fortes que conflitavam com ele por causa da mensagem que ele pregava, né? Eram os fariseus, os essênios, os saduceus e os zelotes. Então, cada um desses grupos tinha uma mensagem religiosa e Jesus vinha e confrontava esses grupos. Por exemplo, os zelotes eram os terroristas da época. E aí eles queriam alguém que fosse um rei nos moldes de Davi, que tomasse o reinado. E Jesus vem dizendo assim: o meu reino não é desse mundo. Aí os caras ficam irados com Jesus. Aí você tem outro grupo dos essênios, que era uma galera que se isolava e dizia que a espiritualidade, para ser vivida na sua essência, tinha que ser uma espiritualidade isolada. Os essênios se afastavam das cidades. Aí vem Jesus e diz assim: olha,
orando pelos discípulos, ele ora dizendo assim: Pai, eu te peço que o Senhor não os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Jesus diz para os discípulos assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, não é se afastar, é ir ao mundo e transformar o mundo, influenciar positivamente. Aí tinha mais o grupo que era os saduceus, que era a galera do templo, que dominava o templo. Aí Jesus vem pregando e dizendo: olha, é chegada a hora e agora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a questão não é o templo, embora o templo tenha a sua importância. A questão é em espírito e em verdade. Ele vai chocando. E o último grupo, que era o pior, era o grupo dos fariseus, a galera que se dizia mais santa, mais certa, né? E aí esse grupo Jesus confronta de diversas maneiras diferentes, dizendo para eles gostavam de orar nas praças. Jesus dizia assim: olha, quando vocês forem orar, entra no quarto de vocês, fecha a porta de vocês, porque o Pai de vocês que vê vocês em secreto vai recompensar vocês em secreto. Então os fariseus desenvolveram uma espiritualidade muito de mostrar. E aí Jesus vem para ensinar que a espiritualidade não é algo que eu marqueteio em cima dela. A espiritualidade não é algo que eu mostro, é algo que alguém percebe. As pessoas, quando chegavam perto de Jesus, percebiam algo diferente nele. Entendi. Então, Jesus choca. Então, até hoje tem isso, né? Quando você escolhe modernizar, sem mundanizar, obviamente, tem gente que não gosta, né? Mas o caminho para não ser criticado é não ser nada, não fazer nada, não falar nada. Então, verdade. Então, é melhor você fazer aquilo que Deus está te direcionando e ser passivo de crítica de terceiros. Faz parte. Sim, eu entendo. Mas por que tu foi fazer esse curso? Antes disso tudo? Então, porque eu tinha... Como eu te falei, eu vim nesse processo, né? De entendimento. Eu comecei. Mas quem te levou? Tua mãe, teu pai? Minha mãe. Tá bom. A minha ex também. Ela tá. tava fazendo já. E aí... Tu tava muito puto com Deus, cara. Muito. Tu tava xingando ele sem parar. E aí, nesse dia, eu tentei tirar minha vida dentro do hospital. Que isso, Léo? Sim, mano. Cara, se coloca na situação, você tá queimado, você não sabe como é que você vai ficar, você vai perder tudo que você construiu, eu acho que eu não consigo imaginar. Você acha que você vai sair dali todo engruvinhado, com a cara toda zoada, magro pra caramba. Ele falou: se prepara pra perder 30 quilos. Uma pessoa normal, sem ser fisiculturista, né, perde de 30 a 40 quilos, você vai perder 30. Prepara pra 30. Então eu falei: pronto, vou começar do zero de novo, entendeu? Eu perdi 24 quilos. E eu falei: cara, é isso. Aí eu tentei manipular lá a enfermeira para ela me dar mais morfina, porque o meu coração é um pouco maior que o normal. Então ele dá umas bombeadas erradas, né? Não sei como explicar isso na medicina, mas aí fica, às vezes dá uma coisa estranha. E aí eu tentei pedir para ela me dar mais, que ainda tava com dor, meio que mentia ali e tal. Eu tentei fazer com que ela me desse mais, que eu queria tirar, eu não queria mais viver. E no dia seguinte... eu acordei, meu irmão me mandou uma aula do curso, que ele gravou para mim uma parte, e eu ouvi aquele negócio, ficou ecoando na minha mente algumas frases, e aí o médico me levou lá para debridamento, né, que é raspagem, fiz a raspagem, voltei pro quarto, mas eu voltei já, tipo assim... eu não quero mais. Não quero mais, tá ligado? Já era, tipo, a 8ª raspagem, 9ª raspagem, eu tava lá quase um mês. Eu falei: cara, nunca... Porque ele falou assim: a gente vai raspar até ficar bom, entendeu? Então, tipo assim, já tá no nome, não ficou bom. Meu Deus, não vai ficar bom. E o médico ele, depois da raspagem, fui pro quarto, ele falou: pô, Léo, eu preciso conversar com você uma coisa séria, te dar o feedback agora, médico mesmo, do como vai ser. Aí eu falei: pronto, ele já vai vir com aquela notícia... que vai ficar esquisitaço e já era. Porque ele não falou de um jeito tão bacana, pelo menos eu não lembrava. E aí quando ele entrou no quarto, ele foi desenrolando a minha mão, meu curativo da mão, e ele falou: Léo, a sua mão era a pior parte, porque o botijão explodiu na tua mão, tu perdeu essa massa inteira aqui da parte da mão. A gente estava se preparando para fazer um enxerto na tua mão e provavelmente você ia perder o movimento do polegar e do indicador, talvez. E a medicina não explica o que aconteceu. Se você acredita em Deus, pode começar a agradecer, porque a sua mão, que era a pior parte, já está assim. E minha mão estava curada totalmente, zero já. Tava assim? Tava assim. E o meu corpo ainda estava se curando, mas a mão, que era a pior parte, estava curada. Ele falou: não consigo te explicar o que aconteceu. Oi, o cara chega com esse discurso aí, parece meio bad vibes, era uma notícia boa, porra. Pois é. Né? Que ele queria me dar um ânimo, né, de tipo, me surpreender, só que eu fui ficando mal, aí depois eu falei: putz, maneiro. Ainda tem esperança, né? E aí ele falou: cara, hoje eu posso te dizer, você vai ficar 99,9% perfeito. Porra, excelente, pô, melhor notícia. Muda todo o mindset, não quero mais morrer,
né? Agora eu vou talvez me dedicar mais, agora eu vou suportar com mais tesão isso aqui. E aí eu comecei a entender uma revelação de Deus, eu comecei a sentir aquela revelação, consegui sentir uma parada diferente. Eu ouvi a próxima aula, e aí eu comecei a ter uma revelação. Eu não consigo explicar, né? Deus, a gente sempre fala que Jesus não se explica, você tem que experimentar para entender, não é um sentimento que você consegue explicar. E aí depois, passou no hospital, vou resumir bem a história. Tá. Passou, tal, sei o quê. Na semana seguinte que eu fui liberado, tive alta, ainda estava muito mal, muito zoado. A pele toda vermelha, rosa ainda. Mas eu tive alta, pude ir para casa. E aí o curso acontecia, né? Toda segunda-feira. E eu fui na segunda, primeira segunda. Eu fui, tipo, tomei quinta na sexta, no sábado eu estava em casa, domingo, segunda eu fui pro curso. E aí o pessoal da igreja falou assim, Léo, olha só, não precisa vir, a gente sabe o que aconteceu. Depois tu refaz o curso, fica em casa, descansa. Só que eu tava tão cheio de Deus naquele dia, depois do que aconteceu, que eu olhei na cara do pessoal da igreja e falei assim, cara, você não tá entendendo o que aconteceu comigo naquele leito de hospital. Aqui é o único lugar que eu tenho que estar. O próprio pastor lá falou assim, cara, você me deu uma aula agora, você tem razão, vem pra cá. Aqui é o lugar que você tem que estar. Aí aquele dia, eu tive o batismo do Espírito Santo. É. Isso funciona como? Porque isso é uma parada só você também, não é? Não estamos falando do lance de dar água, não sei o quê. Batismo do Espírito Santo, que eu até diria que é o principal. É quando Deus se revela para ti. Né? O batismo da água é quando você revela ao mundo publicamente que você serve a um Deus. Né? E aí aquela aula era uma aula sobre redenção. Contava a história, o plano de redenção de Jesus, o porquê Jesus veio, de onde começou, qual é o final. Era um resumo muito minucioso sobre o plano de redenção de Cristo. E todas aquelas histórias que contavam, eu já tinha ouvido antes. Mas aquilo que ele falou, vai tendo uma revelação, é como se você colocasse um chip e baixasse um programa. Tem uma vez que você ouve aquilo que você sempre ouviu, cara. Pô, mas faz um sentido na tua vida. Foi o que aconteceu comigo. É o que geralmente acontece com a galera quando ela tem esse encontro com Deus e a maioria aceita a Cristo, entendeu? Você ouviu várias vezes um discurso, ouviu várias vezes, mas tem um dia, brother, que é diferente, que parece que algo invade você, entra em você e mexe dentro de você, e quando você vê, você não tem como dizer não, entendeu? É uma parada que é uma graça que te abraça, e quando você começa a perceber, você já foi. Entendeu? Entendi. Então, foi isso que tu sentiu, então, Sim. cara? Ixi, nossa. E aí eu comecei a chorar. Agora eu tô entendendo eu chorava o que esse cara muito, tá falando. eu chorava muito. E eu ouvia vozes dentro da minha cabeça, era meio coisa de doido. E a igreja tinha uma... Sabe a fumaça que faz o incenso? Era uma fumaça subindo, brilhosa. Eu falei, já entendi tudo. Pô. Eu falei, que isso, cara? Botaram um negocinho ali, pô. Mas era espiritual, não estava acontecendo, entendeu? Eu comecei a ver sair do chão, assim, subindo, sabe? Entendi, Era um negócio que subia, assim, como fosse um redemoinho, assim, de fumaça e subia. Isso é claro pra você? Você claro, viu isso? Claro. Claro, assim como eu vi o demônio naquele dia numa festa, entendeu? Claro, assim. Tava acontecendo na minha frente. E aí eu fui pro retiro, me entreguei de corpo e alma lá, tive mais um insight de Espírito Santo ali. E aí eu comecei a frequentar as aulas da Escola Bíblica Dominical da DVEC. Eu falei, mano, eu preciso saber o que é isso. Jesus é muito lindo, cara. É uma parada muito inexplicável, é uma parada que te preenche de uma forma que quando eu comecei a sentir aquilo, eu não tinha necessidade de mais nada. Eu não queria mais saber de mais nada. Eu só queria saber o que estava acontecendo, que Deus era esse que curou minha mão, que Deus era esse que chamou Paulo, que matava cristão e do nada se converteu. Eu comecei a entender as histórias e fazer um sentido absurdo. Eu falei, cara, eu preciso conhecer isso. Porque aconteceu comigo. A gente nunca acredita até acontecer com a gente, né? Tem esse ditado popular. E aí, quando eu fui para ele lá, o ensinamento dele, ele é um cara novo. Então ele fala uma linguagem semelhante a mim, entendeu? Eu acho que no teu caso tinha que ser assim mesmo. Né? E aí quando eu vi as aulas dele, as pregações, e comecei a entender, aquilo foi fazendo tanto sentido, foi me enchendo com o Espírito Santo, que a gente começou a se aproximar. E a nossa maior proximidade foi até interessante, porque eu estava com um projeto que chama Redenção. Eu não vou falar o que é ainda. Tá. Mas vai sair, vai rolar. Esse cara é cheio de projeto. Entendi. Vai sair em 2024. Cheio Eu de ideia. vou adiantar, o nome chama Redenção. E esse projeto é um projeto internacional. Porra. É um negócio muito grande. Muito grande. É a maior coisa que eu já fiz na minha vida. Tá. Eu tô escrevendo ele há 1 ano e meio, desde que eu saí do hospital. No hospital, quando eu tava depois que eu recebi o insight da mão e tal, quando eu saí do hospital, eu sonhei
com esse projeto inteiro na minha mente. Eu comecei a escrever no mesmo dia de madrugada e eu não parei até hoje. E eu já andei andamento para começar ele. Em 2024 a gente começa a tirar do papel. Animal. Chama Redenção. E o nome foi por conta do dia que eu tive a revelação que o nome da aula era Redenção.